Fala aí galera, beleza? Tô de volta hoje para responder a tag do vinil 2024, atendendo aí ao convite do meu amigo Lúcio do canal Altos Plays. Então vamos conferir. Como você sabe, anualmente a comunidade dos colecionadores de discos de vinil realiza a tag, fazendo então um levantamento a partir de questionários lançados. E esse ano nós tivemos o Rob Walker Leather Music Play, que foi o criador do questionário que nós estaremos respondendo na sequência. Primeira pergunta: disco favorito que você comprou em 2023? Bom, meu disco favorito é esse do Freddie Cole. Para quem não está afeiçoado, não está acostumado à figura do Freddie Cole, ele tem uma descendência nobre, ele vem de uma família de músicos e é irmão nada mais, nada menos do que o nosso querido Nat King Cole, que foi uma das vozes mais generosas da música internacional de todos os tempos. Ele nasceu em 1931 e, infelizmente, há não muito tempo atrás, em 2020, ele subiu para o andar de cima, né, como dizia o Falabella. E esse disco aqui é muito bom, ele mostra todo o talento do Freddie Cole, que, por sinal, possuía uma timbragem vocal bastante semelhante ao do seu irmão Nat. E esse disco tem Tim from Mahogany, Do You Know Where We're Going To, que todo mundo conhece, é uma música que foi gravada pela Diana Ross. Esse disco é de 1976, tá? É do mesmo ano de lançamento do Tim from Mahogany. Tem aqui Sang, dos Carpenters, autoria do John Raposo. Essa música Sang, então, gravada em 1973 no álbum Now and Then pelos Carpenters. Mas tem mais, tem For Once in My Life, até uma versão inusitada de Tristeza de Edu Lobo e Niltinho, que é uma música brasileira, porém ele canta em inglês. Para quem não sabe, o Freddie Cole, desde 1978, mais ou menos, ele criou um amor muito profundo pelo Brasil. Ele já veio para cá diversas vezes, foi trilha sonora de novelas, inicialmente com Dancing Days em 78, com a música I Loved You, e depois ele teve também, não sei se foi Marrom Glacê, eu não lembro qual outra novela que ele teve também, que teve música dele, né? E então ele criou um carinho muito grande. Ele já veio em outras oportunidades posteriores, já foi no programa do Jô Soares e tal. Ele tem um vínculo muito forte com o Brasil. Tem também aqui, ó, You Are the Sunshine of My Life, que é muito boa. É uma versão estilo standard mesmo que ele fez. Vocês precisam ouvir essas músicas na versão dele, porque são completamente diferenciadas das versões originais, mas adquiriram uma classe, uma sofisticação fora do comum. Então, You Are the Sunshine of My Life, do Stevie Wonder. Tem Michelle, dos Beatles, People, etc, etc. Então, o disco é simplesmente sensacional, por isso ele foi eleito o meu favorito adquirido no ano passado. Seguinte, o último disco que você comprou em 2023. Um disco inusitado. Música e Alegria Colinos. Como todos sabem, eu pertenço ao meio rádio e tenho muito interesse na preservação da história do veículo, estudo muito isso a fundo, adoro ouvir jingles antigos, comerciais, antigos, peças publicitárias, programas antigos, analiso isso tudo e decodifico com muito carinho. E esse programa aqui, Música e Alegria Colinos, ele foi levado ao ar entre os anos 60 e 70 e trazia uma espécie de síntese de tudo o que havia de novo no mercado do disco, claro, dentro do cast da gravadora Odeon, das indústrias elétricas e musicais fábrica Odeon. Esse programa era patrocinado pela Colinos e produtos correlatos, que envolvia não só a Colinos, mas também produtos como, por exemplo, o famoso desodorante Vaness, né, que pertencia ao mesmo conglomerado. Tinha medicamentos também. Era um conglomerado interessante que tinha vários produtos bem variados, que fazia parte, então, dessa mesma empresa da Colinos. E havia, então, um pool entre a Colinos, que patrocinava
a prensagem dos discos, levando seu nome a todas as principais emissoras do Brasil, porque à medida que esse programa era levado ao ar, o nome da Colinos ia junto. Então, ela se beneficiava do comercial, que estava inserido no contexto do programa, e a Odeon se beneficiava de ter o custo reduzido, então, e poder divulgar a um custo mínimo os seus artistas para as emissoras de rádio. Era uma troca justa, vocês não acham? Bem legal. E as emissoras de rádio eram beneficiadas tendo em primeira mão, então, os sucessos das paradas, dos principais cartazes de então. Então, tipo assim, a galera era variada, tinha desde músicas mais bregas até rock, tá? Beatles, tudo isso era lançado nesse Música e Alegria Colinos. Pertencendo ao cast da Odeon, estava dentro, tá? Próxima, banda ou cantor que lançou 2 ou mais álbuns no mesmo ano. Eu escolhi Guns N' Roses com seu álbum Use Your Illusion de 1991, que inclui pancadas mais agressivas e também suaves melodias. É um disco, os 2 discos são bastante variados e tem até inclusive uma música que tem 2 versões com 2 letras diferentes, que é Don't Cry, né? E, enfim, o disco é muito bom, os discos, né? Tem esse daqui e esse daqui. Ambos foram lançados no mesmo dia e quebraram um tabu, tá? Porque na época existia um tabu na indústria fonográfica que evitava, na medida do possível, o lançamento de álbuns duplos, porque se temia que não vendesse, porque geraria um custo muito alto, elevado para os fãs e tal. E ali eles chegaram arrebentando a boca do balão, porque não só lançaram um álbum duplo, como lançaram 2 álbuns duplos. Praticamente, eu posso dizer para vocês que eu desconheço uma situação semelhante que tenha acontecido posteriormente. Se vocês souberem, por favor, escrevam aqui embaixo que eu tenho curiosidade de saber se houve em algum outro momento posterior uma banda que lançou 2 álbuns duplos inéditos de uma só vez na indústria fonográfica mundial. E, contrariando muitos especialistas, esses discos, os 2, venderam absurdamente e consolidaram ainda mais o sucesso da banda. Então, foi tudo de bom. 4. Se você pudesse ouvir a música somente de uma década, de qual década você escolheria? Eu andei assistindo a vários vídeos aí dos colegas e todos eles foram unânimes. Eu não vi ninguém que saiu fora desse lugar comum, mas eu vou responder exatamente da mesma forma. Anos 70. E eu vou estabelecer o porquê. Os anos 70 tiveram uma tapeçaria única na música. A melodia, o grau dos arranjos, da complexidade das letras, atingiu um ápice absurdo nessa época. E isso em todos os gêneros. Todos os gêneros maximizaram seu talento e criaram obras fundamentais nessa década. Todos. Não houve um gênero que não teve evidência de alguma forma nessa época. O rock trouxe pérolas raras. A disco surgiu trazendo aquele embalo gostoso de discoteca que tanto contagiou e contagia até hoje. Teve o funk que evoluiu. A música, digamos assim, os standards, como Frank Sinatra, tiveram excelentes obras, né? O Perry Como criaram ótimos discos. A música popular brasileira teve uma época maravilhosa, com grandes títulos. Você pode ver que sempre aparecem muitos álbuns da década de 70, evidenciados como os principais da obra desses artistas. Então, em resumo, a década de 70 foi o ápice da música mundial no meu contexto pessoal. Eu até acredito que tenha gente que possa discordar, tá? E lembrem-se, eu nasci na década de 70, então não necessariamente eu vivi tudo isso muito proximamente, mas como eu tenho acesso à música desde muito pequeno, eu cresci ouvindo muito disso, entende? Próxima, mostre um disco de uma banda ou cantor de Manchester. Aqui, Joy Division. Essa banda, que possui um refinamento diferente na sua obra, que é caracterizada por ser bastante sombria, trouxe uma novidade na música que não havia até aquele momento. Infelizmente, a banda
foi encerrada prematuramente com a morte do Ian Curtis, que era o líder em 1980, mas deixou um legado muito marcante na música e por isso eu a escolhi como sendo o representante de Manchester. Próxima, qual a banda ou cantor que você mais ouviu em 2023? Eu poderia dizer que com certeza foi esse disco, esse compacto, a música Hello, com Mouth and McNeil. Mouth and McNeil é uma dupla, tá? E possui uma obra bem interessante. O gênero musical é pop, tá? E a música é muito cativante, tem um ritmo contagiante e o refrão gruda na cabeça. É muito bacana, é top a música. Quando eu consegui esse disco importado, porque ele é meio difícil de conseguir, eu fiquei muito feliz e, nossa, eu fiquei o dia todo ouvindo a mesma música. Foi uma loucura. Geralmente eu não fico grudando tanto numa música só, mas nesse caso houve essa questão aqui que eu acabei ficando fissurado em ouvir isso várias vezes por dia. Grudou. Essa dupla aqui, ela deu origem, no caso, uma das participantes, que é a Maggie McNeil, depois teve um sucesso anos mais tarde, em 1976, é a música When You're Gone, que fez muito sucesso aqui no Brasil e que foi tema da trilha sonora da novela O Casarão, da Rede Globo. Questão número 7. Mostre 7 discos de 7 polegadas. Pois não. Olha só. Seals and Crofts. Summer Breeze. Eu tenho muitos discos de 7 polegadas, até foi difícil escolher, porque eu nem sabia o que colocar, entendeu? Eu escolhi alguns a esmo, de estilos diversos para representar, tá? Então, Seals and Crofts, Summer Breeze, de 1972. Chad and Jeremy, essa dupla fantástica que fez parte da invasão britânica, certo? E cujo um dos sucessos maiores foi a Summer Song, que é uma música maravilhosa, com um vocal lindíssimo, um arranjo maravilhoso, que eu recomendo que vocês, caso não conheçam, que façam a busca e ouçam-na. É muito boa. Disco lançado pelas Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon em 1965. Eu gosto de dizer Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon, porque tem muita gente que chama EMI, não era EMI, era Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon. Só no começo dos anos 70 ali que ela mudou para essa denominação de EMI. Então vamos manter aí a questão histórica. Mais um aqui de 2016, General Bonnie Morris. Esse disco é muito bonito, tá? Tem até uma cor diferente, é do selo 180. E essa banda General Bonnie Morris, ela tem origens aqui na terra, aqui na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tá? Eu não conhecia a rapaziadinha de perto, mas no tempo que eu trabalhei lá na Rádio Diário da Manhã FM, eles foram lá algumas vezes, mas não no meu horário, fazer entrevistas e tal. Mas gente boa, pessoal talentoso, música de qualidade. Aqui, Guilherme Arantes, disco de 1982, O Melhor Vai Começar, mais um compacto muito bom. Esse LP ao qual deu origem a este compacto, o LP ao qual deu origem a este compacto, é um disco que está certamente entre os meus 2 favoritos do Guilherme Arantes. Tower of Power, So Very Hard to Go. Isso é um espetáculo, essa música também. Um vocal maravilhoso do Lenny Williams, né? Esse disco aqui é de 74 e é porrada, é muito bom. Diretamente dos anos 80, Why Me com Irene Cara. Gente, me ensinem como se pronuncia o nome dessa pessoa, porque eu não sei, eu tenho muitas dúvidas. E olha que eu trabalho em rádio. Eu até nunca perguntei para algum colega meu mais antigo para ver como é que eles pronunciavam na época. Porque eu tenho dúvida se é Irene Cara, que eu acho que seria isso, né? Porque ela é americana. Porque Irene Cara é brasileiro, mas tem nomes que a gente usa falar em português, é ou não é? Não soa bem em inglês. Quem é que diz The Beatles?
né? Ninguém diz The Beatles, todo mundo diz Beatles. Beatles é meio brasileirado. Carpenters, seria Carpenter. Carpenters, Carpenters. Quem é que diz Carpenters? Ninguém. Elvis Presley. Quem é que diz Elvis Presley? Ninguém. Então, eu acho que é a mesma coisa. Suponho que na época falavam Irene Cara mesmo, tá? Why Me, 1983. No tempo que eu acho que eu tava o quê? Na terceira série do ensino fundamental. Isso aqui bombava, se não me engano. Era no tempo que o cara tinha satisfação de ouvir um programa de rádio. E aqui, ó, o nosso querido Humberto Gessinger, com Pra Ficar Legal, mais um disco bem bacana aí, um trabalho solo que ele lançou e que tem uma verve, né, toda dos engenheiros nesse trabalho. Não tem como desvincular a figura do Humberto dos Engenheiros do Havaí. O disco realmente é bem bacaninha. Próxima, quem vem à sua festa, escolha 4 pessoas ligadas à música para irem a um jantar. Muito bem. Escolhi umas figuras bem inusitadas. Evidentemente que a minha cantora favorita, a Karen Carpenter, a Karen, né? Quem mais aí? O baterista dos Beatles, que é um cara muito legal, muito camarada, muito acessível, que é o nosso querido Richard Starkey, ou Ringo Starr, tá? Quem mais eu poderia incluir? Vamos incluir nacionais também? Vamos incluir Cazuza. Quem mais daria para incluir nessa festa aí, meu Deus do céu? Elvis Presley, tá? Que tal? Cazuza, Ringo Starr, Elvis Presley e Karen Carpenter. Ia dar um bom papo, né? Não acham? Questão seguinte, nós perdemos. Escolha um músico que faleceu em 2023. Aqui, ó. Erasmo Carlos Esteves. Essa figura fenomenal da música, um gênio, um cara que transitou muito bem em vários estilos, do blues, passando pela MPB, passando pelo pop, passando pelo rock. O cara realmente tem uma essência musical fantástica e eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e posso afirmar para vocês que o cara era muito gente boa, muito gente boa. Foi uma perda muito triste para mim, eu fiquei realmente chateado. Na música nós tivemos 2 perdas lamentáveis esse ano. Foi o Erasmo e a Gal Costa, que eu posso trazer, pelo menos no primeiro momento, assim, claro que tivemos outras. E... eu não tenho nem palavras. Enfim, é isso. Esse é o cara que eu assevero que vai fazer para mim mais falta na música das perdas desse ano. Seguinte, mostre o disco que você comprou quando era adolescente, tá? Eu sou uma pessoa que eu não sou nada comum, porque eu tive a felicidade de ter acesso a muitos discos desde muito pequeno. Minha coleção teve início quando eu tinha 3 anos de idade, e isso é sério, não é brincadeira. Eu ganhei meus primeiros discos em mãos quando eu tinha 3 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu já tinha mais ou menos uns 20 discos, imaginem só. E por isso eu vou dividir essa questão em 2 partes, tá? O primeiro disco que eu comprei, que eu escolhi, não que a minha mãe escolheu por mim, entendeu? Que eu fui lá e eu escolhi na loja, estava junto com ela e comprei. Branca de Neve e os 7 Anões, tá? Esse foi o primeiro disco que eu escolhi. Já respondendo à pergunta propriamente dita da adolescência, esse eu ganhei, não comprei, mas gosto muito. Queen Greatest Hits, quando que eu ganhei? Na pré-adolescência ali, né? Foi dia 24 de dezembro de 1987, de Natal, da minha tia Salete. E tem aqui um selinho atrás, foi comprado na Mesbla. Olha só, não vai dar para ver, é muito pequeno. Foi comprado na Mesbla. Questão número 13, mostre um disco de funk ou soul. Eu escolhi o álbum What You See Is What You Get, dos The Dramatics, da gravadora Stax. Vocês perceberam que a logo da gravadora Stax é isso aqui, ó. Stax.
É, é a mãozinha fazendo isso. Então, essa gravadora foi referência na época, principalmente no soul, no rhythm and blues, e o The Dramatics, claro, não fizeram diferente, não foram diferentes, foram grandes nomes lançados pela gravadora. Esses caras têm um vocal muito característico, intrincado. As músicas deles são muito estranhas e exóticas. Eu recomendo que vocês ouçam. Não é para todos, nem todos vão gostar. Mas se você prestar atenção musicalmente na obra, é uma coisa muito boa. O vocal deles é sensacional, tá? E os arranjos instrumentais também. Tem um baixo muito pesado. E tem um mistério que ronda essas músicas. Algo assim, uma energia muito estranha. Eu não sei explicar. É algo assim que não existe, nunca vi, não conheço nada parecido. Somente ouvindo. Eu vou recomendar para vocês aqui Get Up and Get Down, que é uma música muito estranha. Thank You For Your Love, que eu gosto bastante. What You See Is What You Get, que é a faixa título. E o sucesso principal do disco aqui, ó. Todo disco é bom, na verdade, mas eu vou recomendar essas principalmente para vocês. E In The Rain, essa chegou a figurar nas paradas de sucesso na época. Tem uma chuva e tal. É ambientada num clima todo especial essa música. Tem um temporal, um som de temporal. É bem legal. E essa capa, gente, parece que o olho que tudo vê, né? Que vocês entendem por essa capa? Escrevam aqui embaixo. Essa capa aqui, se eu fosse professor, por Deus que eu levaria isso aqui para uma sala de aula e colocaria isso aqui como tema de uma redação. Escreva uma redação sobre esta capa. Isso ia despertar umas imaginações muito loucas na galera, com certeza. O olho que tudo vê, o olho do criador. Nossa, tem tanta coisa. O que vocês pensam disso? Contem aí pra mim. Seguinte, mostre um disco que você acha que todo mundo tem e um disco que você acha que ninguém tem, tá? Todo mundo tem. É um dos discos mais vendidos da história. Esse disco vendeu mais de 30 milhões de cópias. Brothers in Arms, do Dire Straits, que tem clássicos inesquecíveis como So Far Away, Money for Nothing, Walk of Life e outras. Esse disco aqui é bem popular, eu acho que muita gente tem, com certeza. Se não todos, a maioria, com certeza. E que ninguém tem, eu escolhi esse disco Poemas e Canções do Sul, com Darcy Fagundes e Luiz Menezes. Por que ninguém tem? Porque esse disco foi fabricado por uma pequena gravadora clandestina que havia aqui em Passo Fundo, Discos Wilson Limitada, que pertencia ao meu querido e saudoso amigo Wilson Ricardo, o qual tem entrevistas com ele aqui no canal. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre ele aqui no canal. Vou deixar, inclusive, no final do vídeo como sugestão uma das entrevistas que eu fiz com ele, para vocês conhecerem um pouco mais do que foi essa figura. Esse disco aqui eu consegui encontrar no sebo Papirando. Só para contextualizar, o Sr. Wilson era dono de um sebo, agora está nas mãos da sua senhora, da sua viúva, tá? Dona Nelly. E ele tem esse disco, certo? Mas eu consegui encontrar esse disco não com o seu Wilson, porque ele só tem a unidade dele. Eu consegui encontrar no sebo Papirando, que é um sebo concorrente, esse disco lançado pela gravadora Wilson. Qualquer disco da gravadora Wilson, que vocês podem identificar por esse selo laranja, são discos muito raros, muito difíceis de encontrar. Então, partindo dessa questão, não vou dizer que ninguém tenha, porque isso também é exagero, a não ser que seja um disco de acetato único que tenha sido produzido. O disco tendo sido industrializado, evidentemente que alguém mais vai ter. Eu conheço somente uma pessoa que tem esse disco e você não acha referência dele de forma alguma em nenhum lugar. Então, vamos partir da questão que literalmente ninguém tem. Próximo, ela é ótima, mostra o disco de uma cantora feminina que você comprou em 2023. Eu gosto bastante dela, né? Não que seja tão boa assim, né? É uma cantora que eu gosto. É a Pitty, tá? Porque ela foi escolhida porque foi o único disco de cantora feminina. E eu já coloquei aquele da Malcolm McNeil, que é a vocalista feminina, né?
na outra questão, então eu não ia repetir, senão teria sido aquele de novo. Então, temos aqui o único disco em vinil que eu comprei de cantora feminina esse ano, por incrível que pareça, foi esse, Elza Soares e Pitty. Então vamos colocar esse disco para responder a questão. Seguinte, o vídeo favorito que você postou no seu canal em 2023. Foi um dos últimos, a história do gramofone e dos discos de Shellac. É um vídeo bem curtinho, de menos de 5 minutos, mas que com ele eu pude exercitar um pouco do tempo em que eu fazia direção artística de radionovela, que na década de 90, ali no final da década de 90, nós resolvemos implementar a radionovela novamente na Rádio Gazeta, em Carazinho, e daí a gente fazia como? Nós convidávamos os ouvintes mais presentes, né, mais próximos, para serem os radioatores. E daí, ocasionalmente, nós gravávamos um episódio de radionovela ou radioteatro, e esse trabalho foi feito agora, recentemente, nesse último mês, e com ele eu pude então reviver mais uma vez a magia da criação artística do radioteatro. É uma peça muito curta, de menos de 5 minutos, mas que foi muito interessante. Escolhi porque tem a ver com discos, e porque como você sabe, meu canal não fala só de discos, fala de rádio escuta e outras coisas mais, mas assim, dentro do contexto dos discos, eu escolheria esse vídeo como o meu favorito do ano. Seguinte, mostre-me um disco que você descreveria como um clássico dos anos 90. Ah, Joyride, do Roxette. Por que isso? Por que isso? Porque esse disco ele foi lançado bem no meu começo de carreira, eu estava recém ingressando no rádio, eu lancei esse disco em primeira mão na época lá na rádio, e traz sucessos perenes que até hoje são constantes da programação em emissoras, né, na forma de flashback, ou até nas festinhas da galera, aí como Joyride, né, teve também Fading Like a Flower, Every Time You Leave, Spending My Time. Essa Watercolors in the Rain eu também toquei bastante. Eu acho que foram essas as músicas que bombaram mais, né? Era muito pedido esse disco, vocês não fazem ideia. Eu quase furei a unidade que tinha lá na rádio de tanto tocar. E além disso, o Roxette trouxe uma nova vitalidade pro pop na época, e por isso eu escolhi como um disco clássico marcante dos anos 90. Seguinte, se eu pudesse entrar na capa, pergunta completa, dê uma olhada em sua coleção e escolha uma capa de disco da qual você gostaria de fazer parte. Muito bem. Aqui, ó, Robert Jones Piano and Orchestra, Romantic Piano, volume 2. Esse local, onde pode-se visualizar um belíssimo piano branco, tendo ao fundo uma paisagem maravilhosa com árvores, com um bonito rio. E me parece um local tão gostoso, tão agradável, tão fresquinho, tão relaxante. E eu gostaria de estar sentado na banqueta deste piano, observando a natureza, porque eu não sei tocar piano, senão eu estaria certamente tocando algumas melodias. Questão 19 é como um Greatest Hits. Mostre um disco com o qual você está tão familiarizado que parece uma coletânea de sucessos. Gal Costa, Fantasia. Eu vou transcender a questão de eu estar tão familiarizado, porque qualquer um estaria familiarizado se conhecesse esse disco na época do lançamento. Por quê? Em 1981, esse disco, que tem 10 faixas, tá, emplacou 7 nas paradas. Ele efetivamente é um Greatest Hits, literalmente. Não é uma coisa da minha cabeça pelo fato de eu ouvi-lo de forma assídua. Não é uma coisa assim, que ele faz tanto parte da minha vida que ele se transformou em um Greatest Hits porque eu sou familiarizado com todas as músicas. Não, ele efetivamente é. Canta Brasil fez sucesso. Meu Bem, Meu Mal fez sucesso. Roda Baiana não, essa aqui não. Faltando um Pedaço, que é de autoria do Djavan, fez sucesso. O Amor,
se não me engano é de autoria do Caetano, fez sucesso. Festa do Interior, então nem se fala, foi o maior sucesso do disco. Açaí também teve Massa Real, gente. Tudo isso fez sucesso nesse disco. Questão final, mostre um álbum que foi lançado em 1974. Machine Gun com The Commodores, lançado pela gravadora Tapecar, a qual eu digo Tapecar. Por que eu digo Tapecar? Porque quando eu era pequeno, eu aprendi a ler, eu lia Tapecar. Então para mim é Tapecar e acabou. E eu adorava o mascote da gravadora, que era esse bulldog, que deixa eu tirar para não dar brilho, reflexo do... Esse bulldog aqui é muito irado. Adorava esse bulldog. Muito, muito legal. Então esse disco aqui, além dele ter feito um sucesso extraordinário na época, foi um disco muito, muito bom, com I Feel Sanctified e principalmente com a faixa título, que é Machine Gun, que é uma música muito louca, instrumental, com elementos eletrônicos já na época. Esse disco, ele também tem vocais extraordinários, é uma obra perene, eu diria que é uma obra perene e que marcou a entrada, né, o surgimento da banda no mercado do disco, já que este é o debut da banda, o primeiro disco dos The Commodores, que depois, claro, girariam uma sequência de sucessos infinita, principalmente Three Times the Lady, em 78, que essa daí ficou para a história, né? Mais tarde, o vocalista Lionel Richie tratou de abandonar o grupo e procurou, né, operacionalizar a sua carreira solo, e os demais membros mantiveram a banda. Eu não sei se eles estão ativos ainda, viu? Eu tô sem essa informação para passar para vocês, mas certamente se tiverem, sem o Lionel Richie, né? Há muitos anos, já desde o começo dos anos 80 que ele abandonou o grupo. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da minha seleção. Eu espero não ter sido muito prolixo nas minhas colocações, mas enfim, tá valendo, tá? Obrigado mais uma vez ao Lúcio pelo convite para participar da tag e aquele abraço.